Gente, se conselho fosse bom, não era dado de graça, mas nesse vídeo eu vou trazer um para você. Por que você não deve desistir do seu sonho de escrever o seu livro? Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção e uma consultoria também literária, que nós auxiliamos os autores a escreverem e publicarem as suas histórias. Neste vídeo, então, eu vou dar algumas recomendações, algumas dicas de porquê, alguns conselhos aí de porquê que eu acredito que você não deve desistir jamais de perseverar no seu sonho de escrever um livro, né? Porque às vezes a gente começa e realmente dá trabalho, a gente percebe que exige dedicação, disciplina, às vezes a gente precisa se organizar no nosso tempo, na nossa vida, para poder encaixar o projeto de escrita do livro. Porém, gente, o que mais a gente quer, a gente sabe o que a gente quer, é poder ter esse livro publicado. E por que você não deve desistir? Porque a gente não deve desistir de sonhos, a gente não deve desistir de desejos. E todo desejo, todo sonho exige um esforço, existe uma dedicação, assim como tudo na vida, né? Então, assim, a gente quer completar um curso, fazer uma faculdade, fazer uma especialização, a gente tem o sonho de perder peso, de ficar saudável, de, sei lá, quantas coisas que a gente procura que se a gente não tiver determinação a gente nunca concretiza, né? Fazer uma mudança, enfim. Então, esse por si só, né, esse já seria uma justificativa bastante plausível para que você não desista de escrever o seu livro. Porém, existem algumas outras razões muito mais, digamos assim, práticas que nos apoiam aí para persistir, né? A primeira delas é a sensação de estar fazendo aquilo que a gente realmente quer fazer, né? Então, todos nós sabemos o motivo pelo qual a gente tem vontade de escrever o livro, né? Por que isso é importante para nós, o que dentro de nós nos chama para isso, né? E uma das razões que é muito positiva, que faz muito bem pra gente, é a gente ter a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa que é muito importante para nossa vida, né? Então, assim, pensar mais pra frente, daqui a muitos anos, se a gente olhar para trás e a gente for pensar assim, nossa, né, o que eu gostaria de ter realizado na minha vida? Eu gostaria de ter escrito um livro e eu escrevi, né? Então pensar que mais pra frente a gente provavelmente vai se arrepender se a gente não tiver a determinação agora de fazer aquilo que é importante para nós, a gente vai se arrepender. Então isso daí é muito importante pra gente. A gente não tá aqui na vida para simplesmente ir arrastando com a barriga as coisas, para deixar os nossos projetos importantes de lado, para perder o nosso tempo fazendo outras, né, assistindo série. Sei lá, às vezes, não tô falando que assistir série é perder tempo também, mas assim, às vezes a gente procrastina, né, o que a gente realmente tem vontade de fazer, mas a gente sabe que no fundo, a gente queria estar fazendo aquilo, né? Então, superar a dificuldade, às vezes, da folha em branco, né, de ter disciplina e começar a escrever realmente é muito assim, é algo que realmente é importante para nós e que a gente vai perceber que durante o processo, quando a gente começar, a gente vai engatar nessa escrita e a gente vai ter prazer, a gente vai acabar conseguindo, né? Porque a gente, enfim, se a gente quer, a gente consegue. A gente às vezes precisa buscar ferramentas, ajuda, apoio, né? Buscar técnicas, ler mais para poder saber como escrever melhor, enfim, tudo isso pode ser, mas a gente não vai desistir, né? Então esse é um dos motivos. O segundo é até mais prático ainda. Às vezes a escrita do livro ela é importante para que a gente resolva ou aprimore questões pessoais e profissionais. Quando eu falo resolva, é porque muitas pessoas querem escrever o livro, porque isso, quando é uma questão mais pessoal, isso faz parte de alguma questão interna dela, que ela quer botar para fora, né, que ela quer escrever para poder ultrapassar algumas barreiras pessoais, porque a escrita faz isso com a gente, né? Ela transforma mesmo a nossa história. E às vezes a gente está evitando de entrar em contato com a escrita do livro porque a gente não quer mexer naquele assunto que está delicado para nós. Então é claro que às vezes assim os processos têm o seu tempo, né? Então a gente tem que respeitar. Mas quando a gente está vendo que a gente está demorando muito, que a gente não está encarando aquela folha em branco, não está encarando contar aquela história, não está encarando entrar naquele episódio da nossa jornada, porque tem alguma coisa ali que a gente não quer olhar, que é desconfortável e que a gente está fugindo. E fugir dessas questões não é o recomendado. O recomendado na nossa vida é sempre a gente encarar aquilo que precisa ser encarado, né? Porque se a gente não fizer isso,
vai chegar um momento em que a gente vai ser cobrado de novo, que a gente vai ficar incomodado de novo, que a gente vai, as situações, né, da vida vão nos levar para poder olhar de novo para esse assunto. Então, gente, fazer isso é muito importante. E também, às vezes, porque é um projeto profissional, né? Muitas pessoas que estão querendo escrever um livro, elas sonham ou em viver da escrita, que é realmente um desafio, né? Ainda mais aqui no Brasil, mas assim, às vezes elas precisam começar para poder se colocar a cara a bater, para poder receber os leitores, para poder começar a construir um sonho, um desejo, ou não viver da escrita, mas às vezes ela tem uma área profissional, uma área de atuação que é o mais comum hoje em dia, né? Ela é especialista em algum assunto e escrever o livro é importante para ela criar autoridade, para ela poder criar o seu público, aumentar, né, a sua base de clientes, poder fazer palestras, dar cursos. Então tudo isso é muito importante. Então a gente não deve desistir, a gente deve continuar, a gente deve perseguir esse nosso desejo, que é algo que é muito importante para nós, né? E assim, um outro motivo que é tão assim óbvio, mas que realmente a gente tem que falar, é que é uma delícia a gente realizar aquilo que a gente desejou, né? Então pensar que assim, colocar nossa mente no momento de que a gente está lá com o livro publicando, com o lançamento, né? Com essa história colocada no papel, com as pessoas gostando, com a gente realizado por ter feito alguma coisa, né? Então é tão gostoso a gente conseguir realizar aquilo que a gente deseja, que a gente deve pensar 2 vezes, 3, 4, sei lá quantas vezes antes de desistir. Porque realmente, será que vale a pena desistir porque tá difícil agora? Sendo que seria tão maravilhoso se a gente conseguisse chegar lá, né? Então, assim, a sensação de realização e de alegria que a gente tem quando a gente consegue terminar um projeto que é muito importante para nós, né? Virar uma página, literalmente, né? Porque aí o livro realmente faz essa né, analogia aí, realmente é muito gratificante, né? Eu mesma, né? Eu já escrevi, tô até aqui com 2 livros que eu escrevi, né, que na verdade é a primeira e a segunda edição do mesmo livro, mas esse aqui eu ampliei ele, né, gente? Então esse aqui eu escrevi em 2015, meu livro se chama Vidaria, uma coletânea de sentidos da vida. Então, meu primeiro livro, né, e foi uma série de contos, de histórias que eu fiz, de entrevistas de pessoas que eu fiz, né? Eu perguntava qual que era o sentido da vida, enfim. E aí eu publiquei esse primeiro livro em 2015 e, gente, eu não pensava que eu ia fazer uma segunda edição. Porém, quando chegou em meados de 2021, 2022, me deu uma vontade muito grande de republicar, porque eu tinha passado por algumas transformações, eu queria reescrever o livro com alguns novos trechos, né? Eu tinha mudado muito e eu tive essa inquietação que eu precisava reescrever. E eu fiquei praticamente 2 anos com esse peso, assim, né? De 2021 e 2022 inteiros. Ai, preciso reescrever meu livro. E eu deixava, não vou mentir pra vocês, às vezes eu deixava um pouco de lado, eu começava a mexer, aí eu falava, nossa, que trabalho que vai dar, né? Eu queria arrumar. E eu fui postergando, até que quando chegou 2023, eu falei, desse ano não passa. E aí, gente, eu consegui relançar a segunda edição do meu livro. E assim, a realização que eu tive de ter conseguido ter a segunda versão, eu encarei, eu reservei esse tempo, eu fui lá, eu tirei, né, um tempo de outras coisas da minha vida para poder escrever o livro e eu me senti muito realizada, né? E foi maravilhoso, porque aí eu fiz o lançamento, as pessoas foram, aí eu recebi o feedback dos leitores, as pessoas elogiando, as pessoas agradecendo, enfim, tudo isso é muito bacana. Então, assim, só o fato da gente saber o quanto vai ser bacana a gente estar com esse livro publicado, o quanto que a gente precisa contar essa história, o quanto que para nós é importante ter esse projeto, que às vezes é uma questão da nossa vida, né? Algo muito importante para nós, a gente não deve abrir mão, né? Por mais que seja difícil. Eu tenho um projeto do meu segundo livro, assim, eu escrevo muitos outros livros, né? Como ghostwriter, eu também trabalho com escrita sobre encomenda de livros, né? Tanto que aqui na editora a gente oferece esse tipo de trabalho, mas livro meu mesmo, da minha autoria, eu tenho esses 2 e tem um terceiro que eu tô começando a escrever agora e eu tô falando para vocês o que eu falo para mim todos os dias. É claro que às vezes acontece, eu tô com a vida um pouco mais corrida e eu me atrapalho também no meu cronograma de poder me dedicar ao meu próprio livro, né? Mas eu tô falando isso para vocês que é para mim também, que é para eu me organizar e eu publicar o meu livro, meu segundo livro, que para mim é muito importante. Eu sei o quanto que é importante para mim, o quanto que eu quero, o quanto que isso envolve um projeto pessoal e eu não vou desistir. Por mais que às vezes seja difícil, eu jamais vou deixar de seguir esse meu desejo, esse meu sonho, né? E uma das questões que eu tô colocando agora é realmente colocar isso como prioridade. Então esse é o estímulo que eu faço para você também, para você não desistir por conta de todos esses motivos que eu falei, né?
E só você sabe o quanto que é importante. Então, na verdade, é um vídeo motivacional, né? Mas me deu vontade de gravar, até mesmo porque eu tô passando por isso, então eu acho importante trocar e fazer esse tipo de conteúdo também. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, já peço desde já para você curtir, porque ajuda muito, né, o canal a crescer, outros inscritores, né, terem acesso a esse conteúdo, e aí assim a gente consegue ter cada vez mais pessoas realizadas e felizes com suas histórias publicadas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.